Além da morte. 12. Em meditação. As palavras do Dr. Cleófas conduziram meu pensamento a um mundo de novas indagações. Pouco habituada aos exercícios mentais, sentia dificuldades em ligar expressões esclarecedoras a acontecimentos ilustrativos para tirar os mais proveitosos ensinamentos. Por essa razão, sentia-me perturbar, embora a clareza com que as ideias me foram apresentadas. Que magnífico tema esse! Livre arbítrio e determinismo. Raramente procuramos examinar os fatos que nos sucedem na vida, descobrindo neles as origens do livre-arbítrio ou determinismo. A grande maioria dos crentes deixa-se conduzir pela sucessão natural dos acontecimentos, sem aprofundar-se nas causas determinantes em acuradas e úteis observações. Diante de uma tragédia, duas atitudes comumente assaltam os homens: revolta injustificada ou resignação desvitalizada, que traduzem em ambos os casos pobreza de conhecimento racional da fé. Somente poucos indivíduos buscam aprender a razão basilar dos acontecimentos para, esclarecidos, dirimirem as consequências, preparando-se para a aceitação natural do fato. Crença, compreendia-o agora, não significa, de maneira alguma, a aceitação passiva dos postulados doutrinários de uma denominação religiosa. Antes de tudo, crer representa conhecer para crescer através do conhecimento. A crença é um meio de realização objetiva nos domínios da alma. Dessa forma, a fé é uma lanterna inextinguível, clareando a senda evolutiva do homem pelo discernimento lógico, no intrincado campo dos problemas subjetivos, materializando-se na conduta social. E assim, podia melhor que antes averiguar quanto é certa a ponderação que se exige no conhecimento religioso, como sói acontecer no Espiritismo. Quantas vezes interrogava-me, deixara-me entusiasmar pelas pregações doutrinárias na seara evangélica, comovendo-me até as lágrimas, sem o cuidado, porém, de, ao recolher-me ao lar, aprofundar a mente na análise dos conceitos expendidos pelo dissertador, como frutos da inspiração divina, aplicando-os na vida diária em favor do porvir? Vezes outras, nos dias destinados ao intercâmbio medianímico, por momentos rápidos mergulhava o pensamento e o coração na leitura da Boa Nova, procurando, nos deveres da higiene, preparar o corpo para o sono, sem outros cuidados para com a alma. A mesa mediúnica, quando deveria cooperar com recursos valiosos da prece e da concentração, mantinha apenas a atitude da face, sem o devido respeito à dor dos desencarnados, esmagados sob crudelíssimas cruzes. E quantas vezes me deixara conduzir invigilante, tomada pela impiedade, acreditando estar diante de artifícios dos médiuns ou de enfermidades características de maníacos e sugestionados? Terminado o intercâmbio, só excepcionalmente conduzia comigo as impressões da noite de socorro para melhor e mais acurado exame. Diante dos benfeitores espirituais, à hora das instruções psicofônicas com que se encerravam as reuniões, a minha atitude não era muito diversa da postura que mantinha no início do serviço assistencial. E de incidência em reincidência, habituara-me ao serviço religioso com a pontualidade e compostura de semblante, distante, porém, do interesse e da compenetração que o culto da prece, convite ao homem para o encontro consigo próprio, nos impunha a todos. Tal fenômeno, entretanto,
lamentavelmente ainda ocorre hoje em muitas células espiritistas, exigindo dos seus dirigentes os mais reiterados esforços para a manutenção do nível necessário à coleta dos valores legítimos de produtividade intercambial e trabalho. Daí a necessidade constante de estudo, com meditação, e da sua natural aplicação diária na vida prática, para que o formalismo, tão comum em outras escolas de fé, não se amerceie das almas que se devem esclarecer, tornando-as responsáveis em matéria religiosa. Recordava as palavras do Esculápio e emocionava-me. De fato, era fácil constatar. Só há realmente destinação para o bem, para a produtividade útil, consoante as lições serenas e sábias da vida. O mineral, o vegetal, o animal, o homem, o anjo, todos caminhamos pelas rotas sem termo para um único fim, a perfeição. O primeiro sonha, o segundo sente, o animal sofre, o homem conquista e cresce, e o anjo sublima-se. Com a aquisição do livre-arbítrio, cada um escolhe o roteiro a perlustrar. As ações criam consequências que, por sua vez, geram efeitos mais ou menos graves, apressando, estagiando ou retardando a marcha. Nos reinos primários da forma, a lei manifesta-se sábia e paciente, usando as dádivas do tempo em retortas e laboratórios transformistas da erraticidade. Nas fases inferiores da vida, o princípio anímico caminha com segurança rumo às escalas mais elevadas. Posteriormente, o princípio espiritual, que despertou do sono letárgico do mineral, descortinou os horizontes da sensibilidade vegetal e desenvolveu o instinto animal, penetra nos domínios da mente, dispondo da possibilidade, concessão divina para encetar o avanço pelos trilhos da sabedoria, de que, em grau infinitamente pequeno, já é possuidor. Essa dádiva pode ser recebida como um empréstimo da misericórdia paternal de Deus. Não é uma aquisição da alma, como muitos pensam. Do seu uso depende o futuro, da sua felicidade pelo tempo e pelo espaço. Quantos malbaratem essa preciosa bênção em jogos ilusórios, retornam ao caminho dos recomeços, até a hora em que se resolvam despertar para o ilimitado amor. Eu concluí assim que ninguém deve candidatar-se ao reino de Deus se não deseja buscá-lo no próprio mundo íntimo. Por essa razão, afirmou Jesus, é que esse reino não vem com aparências exteriores. Bendita doutrina é o Espiritismo, que derrama luzes em abundância. Ditosos quantos podem, enquanto na vida física, conhecer as láureas do além que lhes estão reservadas após o labor e as canseiras do sofrimento. Minha filha, Espiritismo significa oferenda preciosa do Excelso Pai, atendendo às rogativas de Jesus Cristo para a felicidade dos romeiros do mundo. Aproveitar tão alta doação é carregar um fardo, certamente. No entanto, um precioso fardo, sacrificando tudo pela incomum felicidade de aproveitar o ensejo que, talvez, não se renove em tão próximo tempo. Pouco importam as dificuldades em torno do ideal espiritista. É imprescindível lutar e lutar muito. O homem iluminado pela luz clara da mensagem kardeciana pode ser ridicularizado, nunca, porém, ridículo. Humilhado, porém, jamais humilhante. Perseguido sem
porém ser perseguidor, abandonado, maltratado, sem jamais abandonar a fé generosa e pura que o aquece, conduz e anima. No século da fotografia e das imagens em movimento, do telefone e da telegrafia, da máquina a vapor, do aerostato, do submarino, das profecias de Maxwell e da obra gloriosa de Zamenhof, o Espiritismo pode ser considerado como a maior conquista do homem no campo da filosofia, equiparando-se pela sua harmoniosa amplitude às ciências vigentes e se tornando a religião essencial. Com a inteligência esclarecida, podendo examinar melhor os fatos e o seu encadeamento, quase retornei ao desânimo. Mas, antes de que mergulhasse nas suas águas turvas, evoquei as palavras ouvidas nesses breves dias que me distanciavam da carne e procurei manter o equilíbrio necessário para o aproveitamento das horas. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Parecia escutar alguém murmurando aos meus ouvidos. E amparada nessa certeza consoladora, adormeci confiante.